Juízes 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem de nós subirá primeiro para combater contra os cananeus? O Senhor disse: Judá subirá. Eis que entreguei a terra em suas mãos. Judá disse a Simeão, seu irmão: Sobe comigo ao território que me coube por sorte, e combatamos contra os cananeus. Depois também eu irei contigo a teu território. E Simeão foi com ele. Judá subiu, e o Senhor entregou em suas mãos os cananeus e os ferezeus. Em Bezeque derrotaram 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adonibezeque. Combateram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adonibezeque fugiu, mas o perseguiram, o capturaram e lhe amputaram os polegares das mãos e dos pés. E Adonibezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés amputados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Como eu fiz, assim Deus me pagou. Ele foi levado a Jerusalém e lá morreu. Os filhos de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram, passaram-na a fio de espada e incendiaram a cidade. Depois, os filhos de Judá desceram para combater contra os cananeus, que habitavam na região montanhosa de Negueb e na Cefelá. Judá marchou contra os cananeus que habitavam em Hebron. Anteriormente, o nome de Hebron era Cariate Arbe, e derrotou Sesai, Aimã e Toumai. De lá marchou contra os habitantes de Dabir. Anteriormente, o nome de Dabir era Carate-Sefer. Foi quando Caleb disse: Aquele que atacar e conquistar Cariate-Sefer, darei por esposa a minha filha Axa. Quem a conquistou foi Otoniel, filho de Cenez, o irmão mais novo de Caleb. E este lhe deu sua filha Axa por esposa. Assim que ela chegou, ela o seduziu, a fim de pedir um campo de seu pai. Ela desceu do jumento e Caleb lhe perguntou: Que desejas? Ela lhe disse: Dá-me uma bênção, visto que me deste uma terra no Negueb. Dá-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos do Quenita, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Eles foram e habitaram com o povo. Judá foi com o seu irmão Simeão e derrotaram os cananeus que habitavam em Cefate e consagraram-na ao extermínio. A cidade foi chamada Orma. Judá se apoderou de Gaza e seu território, de Ascalon e seu território, de Acaron e seu território. O Senhor estava com Judá, que tomou posse da região montanhosa, mas não pôde expulsar os habitantes da planície, porque estes tinham cavalos de ferro. Conforme a palavra de Moisés, Hebron foi dada a Caleb, que expulsou dali os 3 filhos de Enaque. Quando os jebuseus que habitavam em Jerusalém, os filhos de Benjamim, não os expulsaram, e os jebuseus
continuaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Por sua vez, a casa de José subiu para Betel, e o Senhor estava com eles. A casa de José mandou fazer um reconhecimento de Betel. Anteriormente, o nome da cidade era Luza. Os exploradores viram um homem que saía da cidade e lhe disseram: mostra-nos, por favor, a entrada da cidade e agiremos com lealdade para contigo. Ele lhes mostrou a entrada da cidade e eles passaram a cidade a fio de espada, mas deixaram partir o homem e todo o seu clã. Esse homem foi para a terra dos heteus, construiu uma cidade e lhe deu o nome de Luza. Esse é o seu nome até hoje. Manassés não tomou posse de Bet-San e suas vilas, nem de Tanak e suas vilas, e não expulsou os habitantes de Dor e suas vilas, nem os de Gibleão e suas vilas, nem os de Meguido e suas vilas. Os cananeus continuaram habitando naquela terra. Quando Israel se tornou mais forte, impôs aos cananeus trabalhos forçados, mas não os expulsou completamente. Efraim não expulsou os cananeus que habitavam em Gézer, e os cananeus habitaram no meio deles, em Gézer. Zabulon não expulsou os habitantes de Setron, nem os habitantes de Naalol, e os cananeus habitaram no meio deles, mas submetidos a trabalhos forçados. Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem os habitantes de Sidônia, Aalabe, Aczib, Elba, Afec e Reob. Os azeritas habitaram no meio dos cananeus, habitantes da terra, porque não os expulsaram. Neftali não expulsou os habitantes de Bet-Samis, nem os habitantes de Bet-Anat. Ele habitou no meio dos cananeus, habitantes da terra. Contudo, os habitantes de Bet-Samis e Bet-Anat foram submetidos por eles a trabalhos forçados. Os amorreus confinaram os filhos de Dan na região montanhosa e não os deixavam descer para o vale. Os amorreus continuaram habitando em Ar-Etes, Ailon e Saalbim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e eles foram submetidos a trabalhos forçados. O território dos amorreus se estendia desde a subida dos escorpiões, desde Sela, e daí para cima.